Bom dia, meus amigos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amigos, a todos meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e derrame sobre vós as vossas bênçãos. E nós hoje vamos fazer uma reflexão numa das cartas de Paulo, onde Paulo escreve aos seus amigos, onde Paulo escreve aos seus irmãos. E um desses amigos e um desses irmãos, nós vamos trazer a referência dele hoje aqui, é de Tito. Tito, um obreiro da casa do Senhor, servo de Paulo, instruído por Paulo. E agora Paulo adverte Tito algumas coisas. E nós precisamos entender o propósito de Deus, porque Paulo ele é muito explícito, muito categórico com as coisas relacionadas às coisas de Deus. A simplicidade de Paulo, mas o objetivo dele era muito concreto: a salvação. E ele não relaxa e ele não abre mão das coisas espirituais que tem que ser sim, sim, não, não. E ele nos adverte justamente isso. Se você for ler o início da trajetória da história de Paulo, quando Paulo se converte, quando Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 9, mas não é o nosso texto, tá? Só para deixar bem claro aqui, só estou relatando aqui para você entender a história. Mas nós vamos falar hoje praticamente de Tito. Paulo instrui a Tito, mas antes de eu falar de Tito, eu quero falar para você entender a trajetória. Vocês conhecem muito bem a história. Essa história que nós estamos contando, a história de Paulo, mas Paulo agora está conversando com um amigo. Paulo agora está instruindo um amigo para ir até as igrejas e até os irmãos que querem ser cristãos, que querem ser obreiros da casa de Deus, e ele tem alguns requisitos. Você, para ser obreiro na casa do Senhor, você, para ser servo do Senhor, Paulo adverte a Tito que isso tem que ter, sabe o quê? Tem que ter algum discernimento, tem que ter algo diferenciado dos outros. E hoje a gente vê que, eu vou falar sobre isso, a gente vê que hoje não funciona muito bem assim, mas nós vamos falar. Mas eu não estou falando nada de mim mesmo, estou falando da palavra de Deus. E justamente o que eu estou refletindo, o que eu estou trazendo aqui, é justamente o que Paulo menciona, Paulo prega, e ele falou: eu vivo para Cristo, Cristo vive em mim, sejais seguidor de mim, assim como eu sou de Cristo, porque ele está dizendo que ele está seguindo a Cristo. Quando você segue Paulo, porque você está seguindo a Cristo. Então ele é muito bem específico quando ele diz: sejais seguidores de mim, assim como eu sou de Cristo. Então nós estamos praticamente imitando o nosso Senhor Jesus Cristo. As parábolas, os contos, tudo que Jesus falava, Paulo agora começa também a trazer nas suas próprias palavras, falando para os gentios e também falando para os pagãos, que somos nós, os estrangeiros. Paulo agora está dizendo para mim, está dizendo para você, que para servir a Deus tem que ter alguns requisitos. Para servir a Deus não é de qualquer jeito. Para servir a Deus não é de qualquer maneira. Então você tem que cumprir ali alguns requisitos para você dizer que é servo de Deus, para você dizer que é cristão, para você dizer que tem um amor de Deus na sua vida. Você tem que cumprir alguns requisitos. E a gente vai cumprir esses requisitos. Um dos primeiros requisitos que a Bíblia menciona, que Paulo relata, que Paulo diz, é que nós temos que passar pelo batismo, né? Todo homem antigamente era circuncidado, hoje é batismo. Aí todo varão tinha que ser circuncidado, e hoje todo varão tem que ser batizado. Então hoje tem uma diferença, porque naquele tempo o homem varão ele era circuncidado para Deus. Aí Paulo agora
ele transforma a circuncisão em batismo. Porque muita da gente não ia querer ser circuncidados nos dias atuais de hoje, né? E muitos não sabem nem o que é circuncisão. Não sabem. O que é ser circuncidado. Não sabem. Então, mas se você estudar, você vai aprender e vai saber o que eu estou falando. Isso não é a pauta do meu assunto. A pauta do meu assunto é que Paulo está me advertindo que para sermos cristãos, homens e mulheres de Deus, nós temos que cumprir alguns requisitos. É esses requisitos hoje, prometo ser breve, não vou estender muito hoje, né? Os vídeos têm ficado até um pouco longos, mas hoje nós vamos dar uma meia pauta, tá? E daqui a pouco eu tenho que sair para trabalhar também, mas eu quero trazer para você a questão dessa pauta aqui, é que você, para ser homem e mulher de Deus, você tem que cumprir os requisitos. O primeiro requisito é que toda criança, a partir dos 12 anos, pode ser batizado nas águas. E você, já na fase adulta, você também tem que ser batizado. Se você não foi batizado quando era criança, você tem que ser batizado agora, passar pelas águas. Isso é um processo que todos nós temos que passar. Ah, mas eu já sou adulto. Digamos que você já é adulto e você não é batizado. Então você vai se batizar. Isso para quem é solteiro. Para quem é casado. Ah, eu já sou casado, eu aceitei Cristo agora. Para você que aceitou Cristo agora, você tem que casar. Aí você casa, vai lá, assume, coloca aliança no dedo, assume o seu matrimônio, casa com... Isso vai fazer o quê? Ah, Paulo, mas nós já sabemos tudo isso, que a gente sabe que tem que se casar para batizar. Mas muita gente ainda vive na fornicação. Eu vivi na fornicação por muitos anos. Eu estou falando de mim. Eu vivi com a minha esposa, com a Simone, sem ser casado durante muito tempo. Mas muito tempo. Então, quando nós entendemos que para viver para Cristo a gente precisa cumprir alguns requisitos, é verdade. E quantas pessoas aí estão fazendo a obra de Deus sem ser casado? Ah, mas Deus não opera? Deus opera. Se você acha que Deus não operou, eu falo para vocês, eu particularmente, eu já viajei para fora do estado. Eu já fui para outros estados pregando a palavra de Deus sem ser casado. Não é verdade? É, claro que é verdade. Entendeu? Eu já fui para São Paulo, passei em Minas Gerais, fui em Curitiba, fui no Paraná. Tudo pregando a palavra de Deus sem ser casado. Fazendo campanha, não vou falar as denominações, né? Fiz campanhas em várias igrejas Deus e Amor, fiz campanha em Assembleia de Deus Matriz, entendeu? Igrejas grandes, igrejas com nomes, várias igrejas, e muitos, na verdade, sabem que eu não estou mentindo. Eu tenho diploma, eu tenho certificado, eu tenho tudo isso, e vou te falar, tinha tudo isso antes mesmo de ser casado. Eu tenho diploma de pastor, e eu tinha diploma de pastor sem ser casado. Então, muitos hoje, o que eu estou trazendo para vocês hoje é uma experiência minha. Não é que eu estou contando história dos outros, não é que eu estou pegando história de ninguém. Eu estou falando aquilo que Deus fez na minha vida. Eu fiz muito a obra. Você fez a obra de Deus? Fiz a obra de Deus. Eu preguei no nome do Senhor, eu orei no nome do Senhor, eu curei no nome do Senhor. E muitas obras, quem sabe me viu, quem me conheceu há muitos anos atrás, eu estou falando papo de 20 anos atrás, irmão. Estou falando agora não. Estou falando lá atrás, há mais de 25 anos atrás. Estou falando coisas que eu entendo bem. Então, e eu fazia tudo isso sem ser casado. Então, e Paulo está nos instruindo que para a gente verdadeiramente servir a Deus, a gente tem que cumprir uns requisitos. Esses requisitos é batizar, é casar, para que você seja obreiro aprovado na casa do Senhor. E Paulo nos fala mais ainda, através de Tito, e Tito agora ele começa a instruir a Tito, pega a visão, ele começa a instruir a Tito, e para dizer, se você quer ser pastor, se você quer ser obreiro na casa de Deus,
você tem que cumprir os requisitos. Primeiramente, você tem que ser marido de uma só mulher. Aí o problema já começa aí. Entendeu? Quando o Paulo ele fala para Tito que o cara, para ser obreiro na casa do Senhor, ele tem que ser marido de uma só mulher, você já entendeu aí? Já pegou a visão aí? Quantas pessoas aí já estão no quarto casamento? Vou nem falar um segundo. Se eu falar um segundo... Quantas pessoas aí já estão vivendo na prostituição? Um casamento na prostituição. Porque tem a sua esposa, ainda tem as concubinas na rua. E ainda quer dizer o quê? Ainda quer dizer que eu sou obreiro na casa do Senhor, fazendo essas atrocidades, e Paulo está me advertindo que para ser obreiro na casa do Senhor, você tem que ser casado com uma só mulher, os seus filhos têm que ser uma bênção. Paulo está dizendo que para mim ser obreiro na casa do Senhor, para mim ser pastor, já que você quer ser pastor, já que você quer ser bispo, já que você quer ser apóstolo, você tem que ser irrepreensível. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. O apóstolo Paulo que está falando para Tito. Paulo está dizendo agora para Tito que para eu ser obreiro na casa do Senhor, você tem que cumprir os requisitos. O primeiro requisito foi esse que eu te falei. Quantas pessoas fazem a obra de Deus sem ser casado? Como eu falei, eu já vivi isso. Eu sei muito bem, passei muito tempo, entendeu? Eu tenho diploma, tenho certificado, entendeu? Eu fiz curso teológico. E tudo sem... E a verdade é que tudo foi sem ser casado. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, hoje eu tenho uma nova história, né? Eu pertenço, graças a Deus, a uma convenção séria, entendeu? E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou casado, sou batizado, tenho uma só mulher, entendeu? A minha mulher é a mesma de 30 anos atrás, irmão. Entendeu? Eu tenho a minha filha Camila, vai fazer 25 anos. Entendeu? Minha filha Camila vai fazer 25 anos. E eu tô com a mãe dela até hoje. A gente vive junto até hoje. Então, para a honra e glória do Senhor, eu e a minha casa, nós servimos o Senhor. Eu e a minha casa toda, meus filhos todos, graças a Deus, são tudo da casa do Senhor. Aliás, nós temos que entender o propósito de Deus. Quando Paulo fala para Tito, você vai lá pregar a palavra de Deus, e se chegar lá e já tiver o cara que ele quer ser obreiro da casa do Senhor, Tito, fala para ele ser, para ele dizer que ele tem que cumprir esses requisitos aqui. Esses requisitos aqui, e tem outra, não abra mão. Não adianta que não vai abrir brecha para colocar você. Não vai ter brecha para me colocar. Meu irmão, a questão toda, se não se consertar na presença de Deus, a questão toda vai para o inferno. Com dinheiro ou sem dinheiro, tu vai para o inferno. Ah, mas eu estou fazendo a obra aí, como Jesus vai dizer. Aí Jesus vai dizer naquele grande dia, aquela passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do 15. Ele vai dizer assim, ah, mas eu preguei no teu nome, eu orei no teu nome. Você orou no nome de quem? No nome de quem que você pregou? É no nome de quem que você orou? É no nome de quem que você expulsou? No meu nome, então. E qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Paulo César de Freitas. Ah, seu nome é Paulo César de Freitas? Deixa eu dar uma olhada. Infelizmente, Paulo, seu nome não está aqui. Apartai de mim, maldito, eu não te conheço. Mas eu orei, Senhor, no teu nome. Eu preguei, eu expulsei demônio. Eu fui nos cultos todos os dias. Eu estava lá, eu fui lá, eu não deixei de ir lá, mas você não está aqui. Irmão, de estar na igreja não significa que você tem a sua salvação. A sua salvação vai dizer, vai compreender, pela graça, não é pelas obras. Não é pelo que você faz pelos outros, nem pelo que você faz. Isso não é credencial para salvação. A credencial de pastor não salva ninguém. A credencial de apóstolo não salva ninguém. A credencial de bispo não salva ninguém. O que vai salvar Deus é a sua integridade e santidade diante do Senhor. É o que você faz quando ninguém está vendo. É o que você faz quando ninguém está olhando. É isso que vai fazer a sua salvação. É isso que vai trazer a sua salvação. Eu orar na igreja cheia para todo mundo ver que eu oro bonito,
para ver que todo mundo sabe que eu sei pregar bonito, isso não é salvação. Isso é obra. Você está pregando, isso é obra. Mas a obra não é passagem livre para salvação. O que é passagem para salvação é o que Paulo está advertindo. É o que Paulo está falando. É ser um obreiro irrepreensível. É ser um marido irrepreensível. É ser um esposo irrepreensível. É ser um obreiro irrepreensível. É ser um pastor irrepreensível. O que é repreensão, pastor? É você ser digno de tudo que você está fazendo. O que é isso? Como é que a gente alcança isso? É fazendo as coisas se desviando do mal. É integridade, bondade, mansidão. Então Paulo ele vai falar isso. E ele vai dizer mais porque Paulo passou por isso. Porque agora de perseguidor ele é perseguido. Porque ele começa agora a fazer aquilo que os cristãos fazem. É falar a verdade. E as verdades para algumas pessoas, infelizmente, se você chegar a falar que a pessoa está no erro, que a pessoa precisa sair daquilo ali para poder alcançar a salvação, você está endemoniado. Você está isso. Você está aquilo. Por quê? Porque o que estava em Paulo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava advertindo Paulo, para Paulo falar para Tito, e para Tito falar para mim e para você hoje, que nós somos salvos pela graça, e nós somos salvos pelas nossas obras e pela nossa fé. Então é um conjunto de fatores para alcançar a salvação, e sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santidade, você não vai ver a Deus. Não tem como ver santidade em mim se eu estiver na prostituição. Não tem santidade em mim se eu estiver na fornicação. Não tem santidade em mim se eu estiver fazendo aquilo que Deus não se agrada. Estou trabalhando numa empresa, eu pego as coisas, minha mão pega. Ela vai dizer, arranca a sua mão, porque é melhor um sem braço no céu do que com as duas mãos panhando para o inferno. Se suas pernas, ele está dizendo, ele está me advertindo, literalmente, para que se o meu olho está vendo aquela mulher bonita passando, e aquela mulher está dizendo que ela está dizendo, ele fala, arranca teu olho. Ele arranca teu olho, para que é melhor você cego no mundo, mas põe as duas visões lá no céu. Olha para Cristo, que você vai começar a entender que quando você olhar para alguém, você vai ver com o olhar de Cristo. E quando eu olho com o olhar de Cristo, eu não vejo erro, eu não vejo pecado. Quando eu olho com o olhar de Cristo, quando eu olhar com o olhar do Senhor Jesus Cristo, eu vou olhar a pessoa que está precisando de ajuda. E não vou pisar, não vou afundá-la. Porque eu tenho a mentalidade de Cristo. E quando nós entendemos a mentalidade do Espírito, quando eu tenho a visão de Cristo, eu tenho a bondade de Cristo, e Paulo está dizendo, seja imitador de mim, assim como eu sou de Cristo. Então Cristo está mandando você imitar ele. E como é que ele imita? Quando ele leva um tapa na cara, ele dá outro lado. Agora, se o cara der um tapa na minha cara, eu dou um tiro nele. Não é assim? Eu sou convertido, mas meu braço não é não. Se me afrontar, eu dou mesmo. Então o que acontece? Cadê a conversão de Cristo? Onde que Cristo está aí? Amar quem nos ama é fácil, quero ver quem te confronta. É isso que Paulo estava ensinando. Paulo agora está sendo açoitado. E Paulo agora está sendo preso, injustificado. Injustificável o que estão fazendo com Paulo. Mas por amor de Cristo, ele está sendo agora açoitado. E em momento nenhum, Paulo ele tenta retribuir os açoites com açoite. Foi o que Jesus disse. Não paguei os mal por mal. Mas é diferente entre mim e você, é ou não é? Estou falando alguma mentira aqui? É diferente? Se você sabe que eu estou te fazendo mal, duvido que você me trata com bondade. Por quê? Porque não temos a mentalidade de Cristo. Cristo ainda não me converteu verdadeiramente. Verdadeiramente eu preciso me transformar. Assim, vamos para Pedro. Vamos para Pedro.
estavam lá pregando, Pedro arranca a espada e arranca a orelha de um rapaz. Arranca a orelha de Malco. Jesus pega a orelha do Malco e coloca no lugar. Mas e agora? Mas eu vou fazer o quê? Senhor Jesus Cristo, você tem que ser diferente. Temos que ser diferentes. Pedro agora está tendo vários conflitos dentro dele. Porque muitas das vezes nós não somos como Pedro. Queremos resolver tudo na espada. Queremos resolver tudo do nosso jeito. Queremos fazer tudo da nossa maneira. E esquecemos a justiça divina. A justiça de Deus. Porque somos carnais. Mas Paulo disse, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Sou nova criatura? Sou. Será que eu sou? Essa pergunta é que eu me faço para mim. Será que eu realmente sou nova criatura? Quer saber se eu sou nova criatura? É só pisar no calo dessa pessoa. Quer saber se ela é nova criatura? É só você ofendê-la. Quer saber se ela é nova criatura? É quando você faz o mal, ela te paga com bem. Aí Paulo está me advertindo que o obreiro tem que ser irrepreensível, esposo só de uma só mulher. Os filhos têm que ser uma bênção. E aí? Então, nós temos que fazer uma reflexão. Ah, Paulo, meu casamento não deu certo, eu me separei agora, deu tudo certo. Claro que vai dar tudo certo. Satanás já conseguiu o que queria no primeiro. A obra já foi feita, meu irmão. Agora vamos começar a me bater, vai ser agora. Entendeu? Ah, mas você não sabe o que você está falando, eu não sei. Eu não sei, eu não sou casado. A dificuldade também, você acha que não bate na minha porta? Você acha que também, muitas das vezes, você acha que muitas das vezes eu não tive vontade de meter o pé na porta e sair embora? Hã? Quantos casais aí? A gente só não separa por causa do amor de Deus. A pessoa que tem temor de Deus, pensa 3 vezes antes de sair de casa. E muitos, quando não tem, quando começa a ter os aborrecimentos com os filhos, quando começa a ter aborrecimento com a família, com os parentes, meu irmão, perna pra quem te quer, vira as costas, nem olha pra trás. Quantos homens aí faz isso? Quantas mulheres fazem isso que não suporta mais as lutas, não suporta mais as tribulações, não suporta mais as dificuldades? Guia na pipa, não tá dando mais pra mim não. Chega em casa e encontra uma mulher rabugenta, fala de tudo, fala de todos. Você chega dentro de casa, chega cansado do trabalho e tá a mulher no seu ouvido. É isso, que tá faltando isso, que tá faltando aquilo. Olha isso, olha aquilo. Aí você acha que muitas pessoas não têm vontade de dar linha na pipa? Mas por quê? Não tem o amor de Deus. Quando nós temos o amor de Deus, as coisas elas transformam, ela modifica. O Senhor coloca mais paz dentro do meu coração para poder suportar as ladainhas. Então, se você não tiver sensibilidade do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus te dá aquela mansidão, aquela paz dentro de você, pode desalvar o mundo, você não está nem aí. Minha confiança está em Deus. Aí você começa a entender que você está sendo convertido pelo Espírito Santo. Quando você começa a ver os problemas e você só agradece a Deus, que você só entrega na mão de Deus, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, eu não tenho o que fazer, eu não posso fazer nada. Tem coisas que não podemos fazer, temos coisas que temos que lançar na mão do Senhor. E viver um relacionamento, um casamento, é dificuldade todos os dias. Todos os dias você mata um leão no seu casamento. Todos os dias você mata um leão, um urso no seu casamento. Todo dia um leão feroz, um urso feroz se levanta na sua frente e você tem que manter a calma. Alguém dentro dessa casa tem que ter equilíbrio. Talvez ela é a parte mais frágil. A mulher sempre é a parte mais frágil. E o homem tem mais sensatez.
Mas se você não tiver sensatez, você também vai querer levantar o seu tom, o seu nível. Porque na minha casa, irmão, não é diferente. Aqui não tem homem de ferro. Aqui não é nenhum super-homem, nenhum Superman. Entendeu? Aqui não tem Batman, aqui não tem Liga da Justiça. Aqui tem o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito Santo de Deus é movido em nossas vidas, a gente começa até em muitos momentos, para não haver discussão, você cala. Você não cala porque você é fraco. Você não cala porque você não tem atitude de homem. Não. Você cala porque o Espírito Santo mandou você calar. Fica quieto, porque quando um não quer, dois não brigam. Mas se você quer se levantar, ela se levanta. Satanás ganhou o terreno. Satanás ganhou o território. E quando um não quer, dois não briga. Mas quando dois quer, dois brigam e sai no pau, quebra tudo. Casamento desfeito. Os filhos entram na briga. Os filhos ficam sentindo. A parte mais terrível do relacionamento é a parte que entra os filhos quando vê o casal brigando. Irmão, eu posso falar muito bem do que estou falando. Eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu estou dizendo aqui. Então a mentalidade do Espírito nos está trazendo a reflexão, porque o casamento é dificuldade. Por isso que muitas pessoas, eu já estou no terceiro casamento. Claro, Satanás já conseguiu, queria. Agora está vivendo uma vida legal, claro que vai viver. O estrago já foi feito no primeiro. A gente vai dar conta. Muita gente não sabe, mas a gente vai dar conta. Entendeu? Você vai dar conta lá no dia do juízo. Não vai dar hoje, não vai dar amanhã, mas tenha certeza absoluta. Paulo me adverte isso. Ele me adverte, a palavra de Deus me adverte, o Espírito Santo me adverte. Tudo que nós fazemos, tudo que o homem plantar, semeará, isso também se fará. Tudo que o homem fazer, ele pode ter certeza que vai ter retorno. Para toda uma ação existe uma reação. Não pensa que tudo que nós fazemos, vai pagar lá no inferno. Não vai pagar no inferno nada, meu irmão, aqui se faz e aqui se paga. Agora, lá em cima é só sentença. Aí, tanto para o bem como para o mal. Lá só tem dois caminhos. Aqui o cara quer beber água suja, aqui o cara quer beber água limpa, aqui bebe qualquer água, entendeu? Mas lá em cima não. Lá em cima, Paulo me adverte. Lá em cima só vai morar os santos. E para fazer parte dos santos, tem que fazer como Paulo está dizendo para Tito. Paulo está dizendo para Tito, Paulo está revelando a Tito, Paulo está instruindo a Tito, Paulo está me instruindo, Paulo está instruindo você. A palavra de Deus está escrita aí para a gente ler, para a gente observar, para a gente entender que existe um propósito debaixo do céu e debaixo da terra. Não estamos aqui de passagem aqui por acaso, nós estamos aqui com uma missão. Qual é essa missão que você está tendo? Qual é a missão que você está tendo? Eu estou tendo esse espaço aqui para adverti-los. Eu estou tendo esse espaço aqui para poder falar. Mas essa palavra aqui também, da mesma maneira que eu ouço, ela também corta para mim. Ela também é para mim. Ela também serve muito para mim. Primeiramente para mim, porque minha boca está mais próxima do meu ouvido e eu estou ouvindo muito bem o que eu estou dizendo. Eu estou ouvindo muito bem o que eu estou falando. Não estou falando apenas da boca para fora, estou falando advertido pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo que nos conduz, que nos leva debaixo dessa graça, nós estamos falando do amor de Deus. É o amor de Cristo, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Que o obreiro tem que ser aprovado, o obreiro tem que ser lapidado. Semelhante, nós também somos como um diamante bruto encontrado dentro das rochas. O diamante que nós vemos nas joalherias, aquele bonito, ele é semelhante a mim e você. Como? Ele, a princípio, quando ele é encontrado na natureza, ele vem não vem brilhando, mostrando seu brilho. Ele vem ofuscado. Ele sai todo cheio de barro. Ele sai todo cheio, sem forma. Mas ele é um diamante. Entendeu? Às vezes por essa casca que está aí, por esse homem que está aí, por essa mulher que está aí, talvez dura,
talvez suja, precisando ser lapidada, precisando ser limpa, precisando passar pelo fogo, vai se transformar numa pedra preciosa. Todos nós somos uma pedra preciosa que precisa ser lapidada todo momento, todo instante. Eu principalmente, então, meu Deus do céu. Como eu preciso ser lapidado, como eu preciso ser modificado, como eu preciso ser transformado para que o brilho do Espírito Santo venha brilhar na minha vida. Para que todos possam ver o brilho do Espírito Santo através da minha vida. Para que Deus possa fazer a obra através da minha vida. Para que sejamos considerados homens e mulheres de Deus. O Deus de Paulo, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Paulo Freitas, eu estou falando de mim agora. Paulo Freitas é um homem de Deus. Quantos em nome de Jesus têm essa característica? E quantos não têm? Muitos só envergonham o nome do Senhor. Muitos só sujam o nome do Senhor. Paulo também adverte: quem é limpo, limpa-se mais. Mas quem é sujo, suja-se mais então. Não aceita nem termo. Ou você é sujo ou você é limpo. Tem muito sujo querendo se passar por limpo. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a minha história. A minha história, eu quero dizer para vocês que eu, outrora, estava vivendo uma vida de podridão. Eu fiquei enfermo, Deus curou-me. Deus me trouxe lá do cativeiro. Deus me transformou, me lapidou. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para dizer para você que não é impossível que Deus não possa fazer. E não é impossível que Deus não possa realizar. Não é impossível que Deus não possa fazer. E não é impossível que Deus não possa realizar na tua vida. Eu agora quero profetizar na tua vida que Deus pode transformar esse lamaçal do pecado em bênção. Aonde há maldição, a bênção do Senhor. Que o Senhor transforma a maldição em bênção. Assim como muitas bênçãos podem se transformar em maldição. Mas aonde habitou o pecado, superabundou a graça. É isso que nós temos que entender. Que o grande amor de Deus abençoe. E até o próximo vídeo.